Pessoal, seguindo nossas aulas, hoje vamos fazer a revisão daquele exercício que já postamos para vocês na plataforma do Poliedro. Questão: crescimento vegetativo no Brasil. Então, você vai analisar os anos, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e, por fim, o crescimento vegetativo. Com base nos conceitos demográficos estudados, explique o que é o crescimento vegetativo. Nessa questão, é importante você dizer que o crescimento vegetativo vai ser a taxa que vai ter um país depois que eu considero a taxa de mortalidade sobre a taxa de natalidade. Professor, como assim? Então, você vai analisar, por exemplo, em 1940, a taxa de natalidade era de 44%. Já a taxa de mortalidade no Brasil era de 25,3%. Fazendo essa continha simples aí, você vai ter um crescimento vegetativo de fato de 1,8%. O crescimento vegetativo, então, vai ser o que o país conseguiu de crescimento verdadeiro. Então, nasceram 100 pessoas, morreram 10 pessoas, por exemplo, você vai ter um crescimento vegetativo aí de 90. Um exemplo bem simples só para vocês entenderem como que isso funciona. Questão 2. Explique as diferenças entre a teoria malthusiana e a teoria marxista no que diz respeito à dinâmica demográfica dos países. Na questão 2, você explicaria que a teoria malthusiana ela era baseada numa questão de que a produção de alimentos não ia ser capaz de acompanhar o crescimento populacional. Então, o resultado seria a fome e a miséria. Já na teoria marxista, eles defendem que eu preciso fazer uma reforma social, eu preciso reduzir a desigualdade, reduzindo essa desigualdade, a consequência seria menos pessoas, porque elas teriam dignidade para poder de fato fazer um planejamento familiar. Questão 3. Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e romancista, nasceu em Monte Carlos, Minas Gerais, em 26 de outubro de 1922 e faleceu em Brasília, Distrito Federal, em 17 de fevereiro de 97. Eleito em 8 de outubro de 92 para a cadeira número 11, sucedendo Deolindo Couto, foi recebido em 15 de abril de 1993 pelo acadêmico Cândido Mendes de Almeida. Aqui ele fala um pouquinho sobre quem foi Darcy Ribeiro, quais foram suas contribuições para as ciências humanas. O professor Darcy Ribeiro tinha como uma de suas áreas de estudo a população brasileira, com base em seus elementos étnicos. Discorra sobre as suas ideias. Essa questão é para você explicar a matriz étnica brasileira de acordo com o Darcy Ribeiro. Ele acreditava que a população brasileira ela foi formada pela miscigenação, obviamente, de 3 matrizes. A matriz portuguesa, a matriz negra escravizada e a matriz indígena que estava aqui. Então, nessa questão, você explica isso e fala que ocorreu um processo de mistura de todas essas etnias, dando origem ao povo brasileiro. Ok? Tranquila essa questão. Questão 4. Saudação aos que vão ficar. Nós temos aqui um poema do Milo Fernandes. Com base nos seus conhecimentos e do poema acima, diferencia o conceito de nação de população. Essa questão é importante porque você tem que lembrar que a ideia de nação está associada a uma identidade nacional. Quais são os elementos que vão fazer com que uma população tenha uma identidade de pertencimento a esse grupo? Então aqui você podia falar do aspecto religioso, do aspecto do idioma, da própria cultura. Quando você tem tudo isso, você vai fazer parte de uma nação. Não necessariamente todas as pessoas que moram no Brasil se sentem pertencentes à nação brasileira. Nós temos vários grupos de pessoas no Brasil que vieram de outros países, como uma quantidade imensa de japoneses em São Paulo, por exemplo. Será que esses japoneses eles se sentem pertencentes à nação brasileira? Talvez não. Então, faça essa diferenciação entre nação e a população como um todo, de forma geral. Questão 5. Quem mora nas favelas? Aqui a gente tem uma distribuição de classes sociais e distribuição racial da população das favelas brasileiras. A gente percebe que quem mora na favela, quando a gente fala de classe, né, geralmente a classe baixa, e você tem uma população negra maior dentro da favela. Com base nos debates feitos em sala e nos dados representados acima, discorra sobre a segregação racial e espacial no Brasil. Aqui você tem que discorrer sobre como a população negra brasileira ela foi marginalizada ao longo dos tempos. Você pode voltar um pouco no tempo para falar quando ocorre o fim da escravidão,
no Brasil, quando ocorre a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. Tudo isso para entender que a população negra no Brasil ela foi segregada, ela foi expulsa dos centros urbanos e elas foram reclusas, de certa forma, dentro das favelas. Lugares sem infraestrutura, lugares com a violência muito elevada. Então, todos esses elementos é importante você colocar nessa questão. Questão 6. Porcentagem da população por sexo no Brasil. 48,3% das pessoas que moram no Brasil são homens e 51,7% são mulheres. Aqui eu trouxe alguns dados sobre a realidade das mulheres, sobre estupro, feminicídio, a Lei Maria da Penha e homicídios. Discorra detalhadamente sobre o papel e a realidade da mulher, desde antigamente até a atualidade. Essa questão é interessante porque é para você escrever um panorama de como a mulher viveu no Brasil, desde muito tempo atrás até hoje. Então vamos lembrar, qual que era o papel da mulher há 50 anos no Brasil? A gente sabe que hoje em dia a mulher ela tem autonomia, grande parte das famílias brasileiras hoje são comandadas pelas mulheres, tanto financeiramente como de fato serem mães solos que cuidam de todos os aspectos da casa. Só que no passado o papel dela era muito mais de dona de casa. Ela tinha uma quantidade muito alta de filhos e todo o seu tempo era dedicado para os cuidados domésticos. Hoje em dia não. Hoje em dia a mulher busca autonomia, ela busca o seu próprio sustento para não mais depender apenas dos homens. Questão 7 é uma questão objetiva. A respeito da Previdência, avalie as proposições a seguir. A única alternativa errada vai ser o item 4 aqui. A Previdência é um sistema que se autossustenta por meio das contribuições. De acordo com as tendências demográficas atuais, o sistema previdenciário permanecerá com excedentes recursos para custear as despesas. A gente sabe que isso não é verdade. Com o aumento da expectativa de vida, uma redução da taxa de natalidade, nós vamos ter mais idosos e menos pessoas na população economicamente ativa. Isso vai fazer com que o regime previdenciário ele precise ser constantemente refeito e revisado, porque senão não vai ser capaz de sustentar essa estrutura. Okay? A alternativa correta vai ser a letra B. 8. Um país pode morrer? A queda nas taxas de natalidade da Ucrânia, muito abaixo da mortalidade da imigração, pode acarretar. O item correto vai ser o C. Novamente, a única que vai estar errada vai ser o item 4. Atenuação de problemas de previdência social. Então, quando você tem uma queda da taxa de natalidade muito abaixo da mortalidade, então nasce muito pouca gente e as pessoas não morrem, você vai ter problemas na previdência. Questão, item, alternativa correta, a letra C. Questão 9. O processo de transição demográfica ocorre tanto no Brasil quanto em outros países, tendo se consolidado de forma mais notória em alguns países da Europa. Esse conceito diretamente se relaciona às taxas de natalidade e de mortalidade, haja vista que se entende por transição demográfica. A alternativa correta vai ser a letra A. A queda das taxas de mortalidade com posterior decréscimo da natalidade, com explosão demográfica e uma posterior estabilização. Então, ocorre a queda da taxa de natalidade, depois você vai ter um decréscimo da mortalidade, as duas coisas estão reduzindo, e agora você vai ter uma explosão demográfica, grande quantidade de pessoas, que não está morrendo tantas. E depois vai ocorrer um processo de estabilização. Isso é muito comum em vários países mais desenvolvidos, o Brasil já está passando por esse processo. Questão 10 aqui fala sobre crises econômicas nos países e o papel desse jovem aqui, Daniel. A alternativa correta vai ser a letra C, exportação de mão de obra qualificada. Então, o que acontece? Os países desenvolvidos, desde 2008, eles ainda passam por uma crise econômica muito séria. Ocorre hoje um movimento de pessoas de países desenvolvidos com um elevado grau de conhecimento científico indo morar em países que ainda estão em processo de subdesenvolvimento, por assim entender, para fornecer a mão de obra para esses países, porque em seu país de origem desenvolvido existe uma falta de emprego. Ok? Pessoal, espero que tenham entendido tudo. Anotem as dúvidas que assim que possível eu vou tirar todas elas. Um abraço, estou com saudade de vocês. Até mais.